pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e hoje sejam bem-vindos ao podcast O Show do Edu. Esse é o segundo episódio e hoje eu tô com um convidado muito especial, que é o professor Guto. Tudo bem, professor Guto? Tudo bom, Edu? Como é que você tá? Tudo certo? A minha primeira pergunta é, quem é o Guto? Olha, o Guto é uma pessoa que tá tentando todo dia ser uma pessoa melhor, tentando ser um pai melhor, buscando evoluir. Acho que a gente está aqui nessa vida para tentar melhorar, né? Exatamente. Estudar, evoluir, ser uma pessoa melhor. A gente vai errar, né? Vai errar. Sempre erra, Vamos tentar acertar sempre, né? Exatamente. Você tenta, às vezes a gente está num caminho que, se a gente achar que o caminho não é bom, a gente tem toda a possibilidade para mudar. A gente não é que a gente não pode mudar, muito pelo contrário, a gente tem que tentar mudar sempre. Então eu sou um pai muito atencioso, sou um marido, tento ser exemplar, amigo, filho, Isso, profissional, tá certo. um professor atencioso com meus alunos, um lutador que tenta cada vez mais evoluir e melhorar também como lutador e como ser humano. Sim, tá certo. Então, eu queria saber, o que você trabalha? Trabalha Olha, com o quê? Eu sou advogado, né? Advogado? Advogado Uau. de formação. E estudei muito também a parte de administração, para administrar empresas. Trabalhei muitos anos com rádio. Rádio né? também? Com Ai, rádio meu Deus do também. céu. Trabalhei na parte de propaganda de rádio. Sabe aqueles comerciais que você escuta na rádio, tudo? Nossa, Então, eu muito vendia legal. aqueles comerciais. Que legal, Então, cara. eu ia lá na empresa, ia lá no mercado. Ah, você quer fazer uma propaganda na rádio? Quero? Não, então tá bom. Vende aqui. Então, trabalhei legal. anos também com isso. E dou aula de jiu-jitsu. Ah, né? você dá aula de jiu-jitsu, Dou aula de jiu-jitsu então? também. Então, você dá aula pra criança ou você só treina, dá aula pra adultos? Olha, Faz o quê? eu dou aula para quem Tudo. tiver na minha turma. Né? Eu já dei aula para criança, dou aula para adulto, dou aula para lutador. Pra né? lutador, Já tipo... lutador de MMA, lutador de UFC, dou aula para lutador de jiu-jitsu. Né? Dentro das turmas que eu treino e dou aula, tem de tudo, né? Então, eu já dei aula. Dar aula para criança é muito legal. Dar aula para criança desde os 3 anos de idade já dá para começar a treinar. Então, a criançada aprende muito. E vocês aprendem muito mais fácil que a gente, adulto. A gente, adulto, tem um monte de coisa na cabeça aí que fica pensando, né? Tem, E daí não dá pra se focar conta direito, para é meio pagar, difícil. filho para educar, tarefa do Exatamente. filho, né? Trabalho. Mas mesmo assim, o jiu-jitsu é bom para o pessoal chegar lá, né? E tira da cabeça tudo isso. Exatamente. Né? Mas Nossa, para a criançada então, é isso muito importante também. Vocês saem lá da aula de vocês. E é uma relaxada. Por mais que você tá Pois lá é. treine, você sai, ó. É muito nota bom. 1000, é muito bom. Eu Realmente dou aula de fiz, manhãzinha né? cedo para adulto, né? E daí no final do dia tem criança, e na hora do almoço tem criança. E você treinou um pouco, você sabe, né? Quando você vai eu sei treinar um é pouco. muito legal, Nossa, né? é muito legal. Muito legal. É Tem muito um monte de divertido. pessoa, todo mundo junto, assim. É todo mundo conversando. É bem legal. Então, vamos lá. Qual é o seu Instagram pra gente poder marcar você nas nossas coisas? Lógico, o meu é Guto Oliveira, tudo junto. São 2 Os, né? Guto Oliveira, JJ de Jiu-Jitsu. Guto Oliveira, JJ. Faz sentido. Guto Oliveira JJ, Isso. Jiu-Jitsu. Não, Ou não? É só o JJ. Ah, é JJ só. Aham. Faz sentido. E então, vamos lá. Como é treinar crianças? Olha, treinar crianças é um desafio muito grande para o professor e para o instrutor. Por quê? A gente precisa tomar muito cuidado primeiro com a segurança. A segurança das crianças. Sim, eu Então, lembro. as crianças a gente tem que estar de olho, porque se você vira para o lado, se você pisca, a criança pode se machucar. Então, a gente tem dentro da nossa escola um sistema que a cada 10 crianças você tem que ter um instrutor auxiliar junto. Por quê? Então, tem o professor e tem um instrutor, para a gente estar de olho na criançada. Se a criançada fica correndo para cima e para baixo, gritaria e se divertindo, então a gente tem que tomar cuidado com a segurança. Então, você treinar a criança, você tem que ter muita atenção. Uma atenção, assim, redobrada pro dia a dia e para a segurança dela. E, principalmente, além da segurança, fazer com que a criança se divirta, né? Não pode ser chato. Sim. Tem que ser um negócio legal. Senão, isso, cara. Então, como é que a gente isso. ensina a criança? A gente ensina a criança aprendendo os movimentos brincando.
Então, ela vai brincar, ela vai se divertir e ela nem vai perceber que ela está aprendendo uma luta, aprendendo uma defesa pessoal. Então, o mais legal de ensinar a criança é isso. Porque você busca ela, dentro dela, o que essa criança quer, como é que ela se diverte, como é que ela aprende. Porque cada um tem uma forma de aprender diferente. Mas quando a gente pega isso nas crianças, elas aprendem brincando. É muito legal, é muito divertido. Eu já fui uma vez, né? Daí eu sei essa coisa. É bem legal, muito legal. Então, o que é a guarda, meia guarda, a guarda ofensiva, essas coisas? Porque eu estudei um pouco e eu quis saber o que é. Porque eu realmente não sei. E acho que ninguém daqui sabe, né? Não, ninguém sabe. Então, vamos lá. Quando a luta vai para o chão, invariavelmente tem um lutador ou alguém que está de costas no chão e tem alguém que está por cima. Então, Sim. quando a pessoa está de costas no chão, ela tenta e o principal movimento que você quer fazer é fazer a guarda. Que o que é? Você coloca a pessoa entre as suas pernas e fecha os dois pés atrás na cintura da pessoa. Por quê? Porque você controla ela. Então, se eu estou no chão faz e a sentido. pessoa está querendo me atacar, está querendo vir para cima de mim, eu coloco ela dentro da minha guarda. Ali eu posso abraçar, posso dominar ela. Então, essa é uma guarda completa, quando eu coloco a pessoa no meio das minhas duas pernas. Essa é uma guarda. Meia guarda, quando eu não consigo colocar a perna em volta da cintura, quando eu pego só uma perna dele. Então, eu fecho uma perna no meio das minhas pernas. Então, eu não tenho uma guarda completa, eu tenho metade de uma guarda, né? Meia guarda. Faz sentido. Entendeu? Agora eu entendi. E o que é guarda ofensiva? Guarda ofensiva é quando você coloca alguém na tua guarda e você ataca. Nossa. Então você não está se defendendo. Então eu coloco na minha guarda e eu vou atacar um estrangulamento, eu vou atacar uma chave de braço, eu vou atacar uma chave de punho, eu vou atacar para derrubar ele para outro lado para eu ficar por cima. Então, Sim. uma guarda ofensiva. Você está atacando. Guarda ofensiva, você tá... Né? faz Porque sentido, acontece é. de você cair ali, o cara vem tentar, de repente, fazer um outro golpe em você, ou você tá numa luta de MMA, o cara vai dar um soco, você tem que se defender, aí a guarda defensiva. Entendeu? Por isso. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Então, quem trouxe o jiu-jitsu pro Brasil? Porque não pode ser simplesmente, eu acho, na minha concepção, não pode ter aparecido no Brasil e simplesmente veio junto com ele o jiu-jitsu. Então, quem que trouxe o jiu-jitsu pra cá? Olha, tem várias histórias, né, do jiu-jitsu ter vindo para cá. Ele é originário do Japão. Né? O do jiu-jitsu Japão? é do Japão. E o que acontece? O jiu-jitsu, ele vem junto com o judô. Então, antigamente, o judô e o jiu-jitsu eram uma arte só. Eles eram uma arte Era só? uma arte só. Começava a luta de pé e ia para o chão. Depois disso, foi dividido o judô e foi colocado muito mais ênfase para derrubar. Então, o judô que você vê hoje, ele mais derruba do que tem luta no chão. Né? E o jiu-jitsu foi uma parte do judô que foi colocado um pouco de lado para quê? Para o judô poder ir para as Olimpíadas. Porque a luta de chão, para quem não entende, é meio chata. Porque fica ali, não acontece nada, para quem não entende, né? Parece que não está acontecendo nada. No judô, não. No judô é muito mais visual. Você vê aquelas quedas, quando derruba, cambalhota. Tudo isso. É mais divertido para pessoa que não entende nada de luta. Mas o jiu-jitsu, ele foi esquecido um pouco, mas uma pessoa veio do Japão, que é o Jigoro Kano. Jigoro Kano. Não, Jigoro Kano não. O Jigoro Kano é do judô. O Konde Koma. Konde Koma? O Konde Koma, ele era um aluno do Jigoro Kano e ele veio para cá. Ele fez um tour pelo mundo inteiro, demonstrando as técnicas do judô, mas principalmente do jiu-jitsu. Então ele veio para o Brasil, o Konde Koma, e ele chegou em Belém do Pará. Foi lá em Belém do Pará e conheceu uma família chamada família Gracie. Né? E ele ensinou para a família Gracie o jiu-jitsu do Japão. Né? Para o Carlos Gracie, que era o pai e tinha vários filhos. E daí um filho do Carlos, o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, eles começaram a treinar juntos, que eram os dois irmãos. O Carlos, que ele ensinou para o Carlos com o pai, e para o irmão, que era o Hélio. Que legal! Então aí começaram a desenvolver o jiu-jitsu. Mas o que acontece? O Carlos era o principal, ele que lutava, ele que dava aula, tudo. E o Hélio era muito magrinho. Coitado. Ele era magrinho, pequenininho, estava sempre doente, não podia treinar. E o irmão dele, que aprendeu com o Konde Koma, dava aula e o Hélio só olhava. Um dia o Carlos não pôde dar aula. E o aluno chegou lá para ter aula. E o Hélio, magrinho, estava ali, não, mas eu ensino você. Não, mas você nunca treinou, como é que você vai treinar?
Aí o Hélio começou a dar aula e viram, opa, peraí, mas esse menininho aqui entende, né? Esse daqui entende. Faz sentido. Só que ele era magrinho, ele teve que adaptar algumas técnicas para ele, que são as alavancas, o desequilíbrio, não usar força. Então ele colocou o jiu-jitsu tecnicamente para ele, que ele era magrinho, ele era fraco. Então ele fez o jiu-jitsu pra ele, então. Exatamente. Então, isso daí ele pensou, mas alguém fraco pode treinar jiu-jitsu? Como é que vai funcionar isso daqui para alguém? Ou só alguém que é forte, só alguém que é atleta? Aí ele começou a ver que funciona. Então, o jiu-jitsu funciona para qualquer um. Funciona para qualquer um. Então, daí os dois difundiram o jiu-jitsu, né? Não que não exista jiu-jitsu em outro lugar, mas o jiu-jitsu do Brasil foi o principal durante muitos anos. Aí hoje está no mundo inteiro e é conhecido como Brazilian Jiu-Jitsu, né? O jiu-jitsu brasileiro. Sim, é BJJ, é uma sigla que todo mundo usa. Né? Sim, BJJ. BJJ, sim, né? Conheço. Muita gente usa essa sigla. Mas começou assim. O Conde Koma veio do Japão e ensinou para a família Gracie lá em Belém do Pará. Mas esses todos academias, por assim dizer, não foram a família Gracie que implementou, foi outras pessoas. Olha, e a família Gracie implementou muitas academias. Então eles já fizeram academia, eles não só treinavam. Não, eles foram abrindo academias para ensinar as pessoas. Né? Então eles foram abrindo academias e outras pessoas que treinaram com eles também foram abrindo outras academias. Né? Aí cresceu demais, né? Cresceu, daí hoje expandiu em dia, e tal, né? tudo que é E o próprio Conde Koma, ele foi para outros lugares do Brasil. Né? E não ensinou só a família Gracie, ensinou outros. Então tem algumas linhas do jiu-jitsu que não são 100% da família Gracie. Mas não ficou tão famoso, né? Porque a família Gracie ficou mais famosa. Ficou mais famosa. Por que ela ficou exatamente mais famosa? Por ser a primeira ou... Porque ela defendia muito o jiu-jitsu. Ela defendia a luta de chão e eles faziam desafios, né? O Hélio Gracie, ele colocava nos jornais no Rio de Janeiro lá, quem é o mestre de karatê, o melhor mestre de karatê do Brasil, vem testar teu karatê que o meu jiu-jitsu é melhor. Aí o pessoal ia lá testar. Ele fazia esses desafios, né? Entendi. Então pegava lá, daí veio um lutador de judô do Japão, que era um campeão lá, para lutar com o Hélio Gracie, desafio. O Hélio Gracie foi lá e ganhou do campeão do Japão. Nossa. Que era muito mais forte do que ele, uns 30 quilos mais pesado e tal. Então, ele fazia esses desafios, né? A família Gracie começou a ficar mais famosa por causa disso. Por causa desses desafios? Dos desafios. Uma ideia boa, senhor. Ideia boa. E o que eles fizeram ali no final da década de 70 e 80, quando eles foram para os Estados Unidos? Aí são os filhos do Hélio Gracie que foram para os Estados Unidos. Eles foram para os Estados Unidos e ninguém conhecia o jiu-jitsu. E eles começaram a fazer a mesma coisa. Eles começaram a implementar, fizeram a mesma coisa. Nos Estados Unidos. Ia nas academias, tinha academia de Kung Fu. Ok, o teu Kung Fu é bom, mas o meu jiu-jitsu é melhor. Não, duvido. Vamos testar? Vamos testar. Então tá bom, testa. Aí começaram a ir em várias academias e ver e falar com as pessoas, vamos fazer o desafio, vamos ver qual arte marcial é melhor. E foi provado que o jiu-jitsu, arte marcial contra arte marcial, não tem nenhuma arte marcial que consegue bater. O jiu-jitsu? Os Nossa, primeiros UFCs foram assim, né? O primeiro UFC, o Royce Gracie, magrinho, 80 quilos, ganhou de todo mundo. É muito legal. É bem legal. Então não tem idade, não tem peso, não tem tamanho, não tem se é homem ou se é mulher, se é mais velho, se é mais novo. O jiu-jitsu é para todo mundo. O jiu-jitsu é uma arte marcial e um estilo de vida que é muito legal. Um estilo de vida também. Porque você se preocupa com se alimentar bem, se preocupa em dormir bem, descansar bem. Sim. Eu não dormi bem ontem, hoje eu não vou treinar legal. Então a gente se preocupa muito com isso. Eu converso muito com meus amigos. Ontem eu não dormi bem, então hoje o nosso treino não foi tão bom. Então você se preocupa com isso. Né? É uma forma de também você se preocupar com você mesmo. Com certeza. Você tem que se cuidar, né? A gente tem que então, estar bem. Né? Exatamente, para poder treinar, para poder fazer tudo, tem que estar em boas condições. Para poder estudar, para poder trabalhar, você tem que estar bem alimentado, tem que tomar bastante água, né? Sim, tem que estar hidratado, tem que estar descansado, senão você não funciona. A nossa máquina não funciona, né? Exatamente. O corpo humano, se a gente começar a ver ele como uma máquina perfeita, nosso corpo humano é uma máquina perfeita. Se a gente colocar gasolina boa, né, combustível bom no corpo, perfeito. Se colocar combustível ruim, ele não vai funcionar direito, né? Sim, faz sentido. Imagina um carro se eu colocar a gasolina ruim, o carro não vai andar direito. Exatamente. Agora, se você pôr uma gasolina boa... É a mesma coisa com o corpo, né? Só que muita gente, a gente não pensa no corpo humano como uma máquina. Então, eu mesmo não penso desse jeito, mas agora sim. Você vai estudar na escola, está estudando lá sistema circulatório, sistema reprodutório, sistema digestivo.
todos os sistemas são interligados. Exatamente, é isso que Né? eu mais acho legal. Então, isso daí na ciência vai estudar lá. Eu sei, o meu filho estudou isso daí. Eu tive que estudar com ele no passado também. Ai, meu Deus do céu, meu pai é a mesma coisa, né, pai? A gente volta a estudar tudo junto com vocês. Exatamente. Não tem Todo mundo como. acaba... Não tem como fugir, né, pai? Tô sabendo. Então, vamos lá. Você já conhece alguém da família Gracie? Sim. Você já conheceu Conheci pessoalmente? Pessoalmente, algumas pessoas já conheci Quem? algumas pessoas. O nosso mestre da nossa escola, né, da Gracie Barra, é o Carlos Gracie Júnior. Ele é o filho do mestre Carlos que aprendeu com o Conde Cômaga. Né? Ele montou a Academia Gracie Barra em 1986, que foi a primeira academia Gracie na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, por isso que Por até isso hoje que é tem Gracie Barra. Porque é a Gracie da Barra da Tijuca. Né? Então, o mestre Carlos, conheci ele, já conversei muito com ele, uma figura demais, assim, ele é demais. Ele é tão bom que ele fez um sistema de ensino nas escolas e hoje, no mundo, a gente tem mais de 1.000 escolas da Gracie Barra no mundo inteiro. Isso não existe, né? Não. Então, é muito legal. É muito legal. Então, aonde você for, tiver uma Gracie Barra, quando você entrar, você fala, eu treino na Gracie Barra lá em Curitiba. O pessoal vai te receber muito bem. Então, isso é muito legal. É uma irmandade, é uma família que a gente tem dentro. Então, o mestre Carlos é um deles. Conheci o filho dele, o Kyron Gracie, que tem academia lá na Califórnia. Pô, amigo meu, cara, muito legal. Aí conheci também o Rickson Gracie, que é um primo dele, que foi campeão no Japão, foi campeão em vários lugares. Uau! Conheci o Helson Gracie também, que tinha academia lá no Havaí, gente finíssima, o filho dele, o Haaland, né? Tive a oportunidade de conhecer alguns, assim, as pessoas bem legais, pessoal do jiu-jitsu, assim, da família Gracie, que a família Gracie é sinônimo de jiu-jitsu, né? Onde você vai, família Gracie é jiu-jitsu. Família Gracie né? é jiu-jitsu. É muito legal. Todo lugar que eu vou, mesma coisa. É muito legal. Tem um Gracie em Curitiba que treina com a gente lá. Quem? Na F Gracie. Da F Gracie. Ele é filho de a mãe dele é Gracie, né? E ele treina com a gente. Ele mora aqui em Curitiba. Mora aqui em Curitiba? Olha que legal. O cara é um Gracie. Legal. E gente finíssima. O cara é bom de jiu-jitsu. Nossa senhora. Ele é bom? Bom. Quantos anos muito. ele tem? Ele tem uns 20 e poucos. Ele treinou pouco, né? Treinou mais tarde. E o foco dele nunca foi só o jiu-jitsu. Ele se formou, faculdade de engenharia, e daí tá abrindo uma empresa, tudo. Já teve com o tio dele lá nos Estados Unidos. Então o foco dele não é o jiu-jitsu. O foco dele é outra coisa. É outra coisa, mas sim, mas no ele faz jiu-jitsu também. ele é muito bom. Ele é bom. E gente fina, o cara é muito legal. Você vê assim que uma pessoa boa, é bem bacana. Então, legal, né? Essas coisas assim de ver. Então, vamos lá. Como uma criança pode começar a treinar a lutar? Olha, a criança começa pelo começo. Vai lá, põe o kimono, amarra a faixa e entra no tatame. O que a gente faz com a criança? A gente coloca ela num ambiente que seja um ambiente bom para ela, que ela tenha segurança, que ela se sinta bem, que ela faça amizades e entre dentro do treino devagar, no tempo dela. Fazendo exercício, aprendendo a dar cambalhota, aprendendo a dar um rolamento. Então, aprendendo a fazer os movimentos devagares e começa o treino. Qual a idade que a gente acha que dá para começar? 3 anos de idade é uma idade boa. Eu, particularmente, coloquei o meu filho um pouco mais tarde, com 5 anos. Eu acho legal, porque já tem um pouco mais de coordenação motora. Mas com 3 anos, a criança não vai aprender golpe, não vai aprender a finalizar, vai aprender a fazer esporte, vai aprender a se divertir e vai aprender a ter coordenação motora pro corpo dela. Então é muito legal. Sim, então é legal, né? Fazer exercício é muito bom, né? O exercício físico é bom. Fazer. Por mais que você chegue lá na academia, não quero fazer. Você sai lá, fiz hoje perna, não sei. Né, pai? Cadê, né, a felicidade? Não, a criançada quando chega lá se diverte muito. Se diverte muito. Sim, sempre. Né? Sempre. E todas as crianças que a gente pergunta quando termina a aula, qual foi a parte mais legal da aula que você gostou, né? A brincadeira. É sempre, né? É sempre. Então Nossa, tem que ter eu lembro brincadeira. que tinha no final, assim, umas brincadeiras.
Sempre a gente queria. Toda brincadeira. Nossa, era uma. Ah, já acabou o tempo da aula. Era sempre assim, sempre assim. Mas é muito legal a brincadeira. Então assim. começa devagar, tem que ir ali. Os pais têm que ter essa ideia de que não vai lá se machucar, você não vai aprender golpe de início. Você vai aprender a movimentar, vai aprender a conhecer o corpo. Porque a criança mais novinha está aprendendo a conhecer o seu corpo ainda, né? Sim, então ela é tá muito aprendendo legal, ainda. né? E às vezes o adulto também não conhece seu corpo, não sabe cair, né? Se machuca quando cai. Aí você começa a fazer umas coisas, o adulto olha e fala, tá, mas o meu corpo pode fazer isso? Pode. Pode. Né? É só você treinar ele. Exatamente. Igual a criança, é só treinar um pouco. Então, faz sentido. E faz bem pra saúde, é muito bom. Nossa, sempre faz bom, sai com adrenalina, ó. E você pode me ensinar o golpe? Lógico. Fácil, sim, sei Lógico. lá, não sei. Eu vou te ensinar a sair de se uma pessoa segurar você no braço, como é que você vai tirar o braço? É Eu fácil. não faço a mínima ideia. É bem fácil. É fácil. Aham. Quer ver, ó? Vem aqui, ó. Eu vou segurar o teu braço. Aham. Certo? Como é que você vai tirar ele? Você vai puxar. Ele não vai sair, certo? Não. Por onde que você vai ter que tirar? Você vai ter que sair por essa abertura aqui, ó. Você vai girar o teu punho e puxa pra lá. Oh, que legal! Se eu só segurar e você puxar pra trás, não sai, ó. Agora, se você girar, saiu. Oh, que legal! Facinho, né? Muito fácil. Você queira... Você vai tirar, fazer força. Você fez força? Não. Nenhuma. Basicamente, eu só virei meu braço. Nenhuma. Então é fácil. Porque assim, se você tá... alguém vem segurar você, você se perdeu do teu pai, vem alguém... Não, eu vou roubar, vou segurar você. Não. O cara segurou, você só tira e fala, sai daqui, cara. Por favor. Exatamente. Né? Você ó, vai se agora defender. É fácil. Você aprende a se defender. Isso. Então eu ensino isso para as crianças, ensino isso para as mulheres. Quando eu dou aula de defesa pessoal para a mulher, acontece muito de um agressor que vai segurar o braço da mulher, ou vai segurar uma criança que... não, vem aqui, criança. Não quero ir com esse desconhecido. Tira o braço. Fácil. Fácil e Né? rápido, né? E rápido. Exatamente. Então, o mais legal é isso, que qualquer um pode fazer. Então, só você não pegar o precisa de movimento. Força, nada. É só você pegar o movimento. Lógico. Para de pegar. Aí, se eu for lutar com um oponente que tenha a minha faixa, o meu peso e o meu tamanho, aí é Daí força. vai ser- Vocês vão, aí vai ser vai ter força. que fazer força, não tem como, Exatamente. né? Mas, invariavelmente, você vai ter a técnica que você vai aprender o movimento. Você aprendeu aqui, tirou o braço. Fácil. Pronto. Já foi. Então, como é ser um pai lutador? Porque eu sei que você é lutador e que você tem um filho. Então, eu não tenho meu pai que luta. Ele faz academia, mas acho que é uma coisa diferente. Então, eu queria saber, vindo de você, como é que é assim? Olha, desde do começo, né? Desde quando eu descobri que ia ter filho, quando nasceu meu filho, eu sempre tive esse sonho de colocar ele para aprender o jiu-jitsu, né? Aham. Por quê? Porque eu sei que é importante. Sim, é super Eu importante. sei que vai ser bom fisicamente para ele, Sim. né? E eu sabia que era muito importante mentalmente, Ah. né? Por quê? Pela autoconfiança que fica, né? Sim, autoconfiança. Então você tem confiança, quando você pega confiança na arte marcial, você tem confiança na escola, você tem confiança pro resto da tua vida em tudo, Em tudo, né? então. E os desafios que o jiu-jitsu traz para a criança, ela, no final da vida dela, ela vai ter desafio a vida inteira. Então, se você começar com os pequenos desafios no jiu-jitsu, na escola você vai ter um desafio de passar numa prova, de fazer uma lição que é chata, né? Sim, de sim. uma matéria que você não entende direito, mas você tem que se desafiar. Exatamente, tem que tentar ir atrás. Você tem que ir lá estudar, né? Não é fácil. Exatamente. Então, no jiu-jitsu é a mesma coisa, não é fácil. Mas você tem que ter força de vontade e tem que ter disciplina. Então, eu comecei com isso e no começo foi difícil, porque eu tentei colocar meu filho muito cedo no jiu-jitsu. E ele era muito pequenininho. Quantos anos? Ele tinha um pouco menos de 3 anos. Daí... Aí eu coloquei o kimono nele, levei ele na academia, porque ele sempre brincava comigo. Aí ele entrou no tatame e ficou com medo, porque ele era mais novo e o menorzinho. Aí fez o treino, não gostou muito. Levei no segundo dia. Ele não quis botar o kimono. No terceiro dia ele não quis sair de casa. Aí eu pensei, pronto, nunca mais vai treinar.
Pronto, errei, né? Tá vendo? Errei. Exatamente. Errei porque levei na hora errada. Aí eu pensei comigo, não, vou deixar ele para ver que horas que ele vai querer treinar. Mas o kimono estava lá. O kimono dele estava do lado do meu sempre. Sim. Aí eu ia treinar todo dia. Eu pegava o meu kimono e falava, Kiki, vou treinar. Ah, tá bom, tchau, tchau, papai, tchau, tchau, tal, tal. Passou 2 anos, um dia eu peguei o kimono para treinar, ele, papai, você não vai mais me levar a treinar? Eu falei, não, você não quer? Não, quem disse que eu não quero? Eu quero treinar. Ai, que veio. O exemplo. Qual é o exemplo? Que eu dei que todo dia eu ia treinar. Então, a gente como pai tem que dar o exemplo pro filho. Sim, tá Né? certo, né? Então, e a gente como amigo tem que dar exemplo pro amigo. Né? Não tratar mal as pessoas, não fazer bullying, estudar então. bem. Então, eu como pai tento dar um exemplo dentro do jiu-jitsu e fora. Porque eu sou um faixa preta não só dentro do tatame. Eu tenho que ser um faixa preta fora do tatame. Eu tenho que ser um faixa preta da vida. Entendi. Esse é um exemplo que a gente sempre coloca quando a gente vai dar faixa preta para alguém na nossa academia, que a pessoa não tem que ser só boa de jiu-jitsu. Ela tem que ser uma boa pessoa. Porque existem faixas pretas que fora do tatame não são bons. A gente tenta ser um faixa preta da vida. Então eu como um pai, lutador, professor e faixa preta, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu tenho que dar o exemplo para ele. Sim. Então eu dei o exemplo de perseverança e de atitude de estar sempre treinando, todo dia. Aí ele olhou e falou, não, eu quero ir também. Sim, Então, daí foi. foi. E ele tá fazendo hoje em dia? Nossa, não para. Não para. E ele vai bem. Ele vai bem. Eu não forço. Ele vai porque ele gosta. Todo começo do ano eu pergunto, você quer continuar no jiu-jitsu? Quero, papai. Então tá bom, vai treinar. Lógico que eu quero que ele treine, eu quero que ele pegue a faixa preta. Sim. Que faixa que ele tá agora? Ele é a faixa amarela. Ah, já Ele amarela? já tá na faixa amarela, já é a 5ª faixa. 5ª faixa. Então ele já tá bem avançado, tem uma técnica boa, treina bem, né? Joga futsal também, então se diverte muito. Né? Sim, Não tem pressão assim que você tem que treinar e tem que ser o melhor. Ele tem que ser o melhor que ele pode ser. Não é o melhor do que os outros, ele tem que ser melhor que ele pode ser. Faz sentido, Né? faz sentido. Qual é o teu melhor? O meu melhor é esse, então vamos dar o teu melhor. Mas eu perdi para um outro menino, ele foi melhor. Então, ok, você tem que treinar mais. Você quer treinar mais? Sim. Quero. Então tá bom, vai treinar mais. Né? E ele gosta de treinar comigo, a gente vai lá, brinca, mas eu não dou aula para ele. Não? Faço questão, não dou aula para ele. Por quê? Quem dá aula para ele é o professor dele, porque eu sou pai. Sim. Porque Mas por que você não faz? é difícil você conseguir dividir, né, entre pai e professor. Então, às vezes eu dou aula, às vezes eu vou junto, dou aula e treino com ele, chego lá, a gente põe o kimono, ele me olha e fala, papai, vamos lutar. Teve um dia, esses dias, no final do ano, eu fui lutar lá, estava treinando e ele treinou antes. Ele estava de kimono. Eu pensei, nossa, mas ele está de kimono ainda, né? Não tirou o kimono. Terminou a aula, ele olhou para mim, eu e você agora, papai. Mas não pegue leve. Não pegue leve, né? Aí treinamos uma vez, 2, 3, treinamos 5 vezes, 50 minutos treinando, eu e ele. Ô, louco! Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, essa criança não para. Vocês não param, né? Vocês têm energia, cara. A gente é velho e tá cansado já, né? Acho que sim, né? A gente que cansa. Vocês não cansam, tá louco? A gente não cansa realmente. Sempre mais, sempre. Querendo... Dá uma sonequinha de meia hora, tá novo já, né? Exatamente. Soneca de meia hora já tá firme e forte de novo. Eu queria saber uma história engraçada do seu filho. Porque até agora você falou muito bem dele. Sabe uma história assim? Alguma coisa? Olha, muito engraçado. Uma vez, eu sempre, desde que ele começou a engatinhar, né? Eu brincava com ele de luta em casa, né? Coloquei um tatame no meio da sala para não bater a cabeça. Aquele negócio, criançada começa a engatinhar, bate cabeça, tudo. Sim, e comecei a ensinar para ele os movimentos, né? De jiu-jitsu. Ensinei uma chave de braço para ele uma vez. E ele sabia fazer a chave de braço e tal. Aí eu chego em casa uma vez, a mãe dele tá lá com o braço machucado, né? O que houve, né? Não, tava brincando de luta com o Henrique. Eu falei, mas o que houve? Não, dele me deu uma chave de braço. Eu perguntei para ele, o que aconteceu? Mamãe não bateu. Então, ela não sabia lutar, né? Aí ele foi lá, deu uma chave de braço e não aprendeu a dar os 3 tapinhas para desistir. E ele ficou lá puxando a chave de braço. Muito engraçado. Eu falei pra ela, cuidado, né? Você quer brincar de luta com ele? Ele já sabe mais do que você. Então, desde pequenininho, né? Ele Tem que já sempre tá... tem que estar de olho, né?
E outra, quando ele tinha acho que uns 4 anos na escola, a diretora da escola me chama. Pai, Ixi. aqui ó, aconteceu um negócio, né? Eu, tá bom, o que houve, né? Daí fui lá, a professora, olha, o Henrique tá derrubando todo mundo. Eu, mas por que ele tá derrubando? O que tá acontecendo? Mas são 7 crianças na turma, né? 8. Não. Ele e a turma do lado. Meu Daí, Deus o que do houve, céu. né? Daí cheguei em casa, fui conversar, e daí, como é que você tá? Tudo bom? Como é que tá sendo a aula? E o recreio, o que você faz? Eu brinco de lutar. Eu, como assim brincar de lutar? Não, eu brinco de derrubar, eu derrubo todo mundo. Aí eu puxei ele e falei, olha, isso daí não é para se utilizar fora da academia. Sim. Lógico que, quando ficar mais velho, eu vou falar para você que você pode, em situações de perigo, mas não luta agora com os amigos, né? Então, Se você exatamente. lutar com os amiguinhos lá, não vai lutar na academia. O que você quer? Não, tá bom, papai. Nunca mais. Nunca Né? mais. Então, chega num ponto que agora, vocês, com a idade de vocês, a gente tem que tomar cuidado, Sim. porque tem crianças que, infelizmente, fazem brincadeiras que não são legais, né? Tem crianças que fazem bullying com os outros. Sim. Né? Então a gente tem nas aulas para as crianças muitos movimentos que são anti-bullying, são aulas anti-bullying, como é que a criança aprende a se portar quando alguém fizer bullying com ela. Né? Tive um caso ano passado lá na nossa escola com um coleguinha do Kiki, que estava sofrendo na escola, falei com o pai, falei com a criança se posicionou, se portou na escola e conseguiu dar a volta por cima. Conseguiu? Olha que legal. Muito legal, é muito legal. E é muito triste saber que isso daí existe, sempre existiu, né? Sempre existiu e sempre vai existir. Né? Depende muito de quem está sofrendo. Se a pessoa que está sofrendo tiver essas habilidades e o mecanismo para sair disso, perfeito. Por isso que é tão importante a criança estar num esporte, ela ter autoestima, ela estar bem, os pais estarem do lado da criança e estar sempre junto, né? Então a gente, como pai, tem que estar junto de vocês, escutar. Sim, tudo, então, né? Sim, tem que sempre estar junto. Porque senão já era, né? Cada criança faz aquelas coisas. Ai, meu Deus. Você falou que você conheceu pessoas da família Gracie e tudo mais. Você já conheceu algum outro famoso que você treinou ou que você conheceu assim? Olha, famoso. Tem algumas pessoas famosas no mundo da luta, né? Eu lutei com algumas pessoas, já treinei muito com o Vanderlei Silva. O Vanderlei Silva é um cara muito legal, gosto muito dele. O Maurício Shogun também, que já treinou e já foi campeão do UFC. O Fabrício Verdun também, no mundo da luta, né? Aí tem um dentista que é muito famoso na área de dentista, um amigo meu, o Ronaldo Irata, né? Ele não gosta de dizer que ele é famoso, mas ele é famoso, né? Tem algumas pessoas legais aí no mundo da luta que a gente tem a oportunidade de treinar. Ator da Globo, tem alguns que eu já consegui treinar também. Sério? O Cauã Reynolds treinou com a gente uma vez, treinei com ele. Então, sempre tem um ou outro aí que gosta de treinar. Tem um skatista que eu tive a oportunidade de conhecer lá nos Estados Unidos, numa academia Gracie que ele treina, que é o Bob Burnquist. Ele treinou também, foi campeão do X Games. Então, muito legal. Tem algumas pessoas assim que gostam desse meio do jiu-jitsu, né? Sim. E que é importante, é muito legal É isso. Importante, sim. Então você já conheceu bastante pessoa famosa por aí, pelo mundo, pelo tempo. Tive a oportunidade de conhecer algumas, graças a Deus. Então, é importante, assim, pra saber como é que cada Umas pessoas pessoa legais, vive. né? Porque não adianta só a pessoa ser famosa também não ser legal. Então essas exatamente. pessoas aí são pessoas que são famosas e que marcaram pela simpatia, pela alegria delas, né? Sim. Agora, quem não é, eu já nem lembro, né? Se for famosa, não importa, porque se é uma famosa, mas não é legal, não importa. Já era, né? A gente nem conversa mais daí. Exatamente. E você tem alguma história engraçada ou um perrengue pra me contar? Não precisa ser da sua família, mas alguma coisa assim do jiu-jitsu ou alguma outra coisa assim. Nossa, às vezes quando a gente vai num campeonato assim, você tá na área de aquecimento, a gente tá sempre com outras pessoas do lado, né, aquecendo. Você sempre olha um cara, pô, mas esse cara é muito forte, né? Pô, aquele cara ali é muito grande. Pô, dá medo. Dá medo, sim. Porque todo mundo tem medo, não importa. Né? Se a pessoa não tem medo, alguma coisa está errada com ela. Né? Então a gente enfrenta o nosso medo. Aí sim, você vai enfrentar o medo. Aí eu tava lá aquecendo pro campeonato, né? Aí eu olho pro lado, um cara assim, grandão, forte. Falei, nossa senhora, ainda bem que esse cara não tem o meu peso, né? Não vai lutar comigo. Aí chamam lá meu nome. Augusto Oliveira, para lutar, área 2. Quando chego para lutar, chama o nome do outro cara. Quem que era que ia lutar?
Esse cara que eu olhei, que eu fiquei com medo, fortão. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou lutar com esse cara? Mas entrei morrendo de medo. Mas morrendo de medo pra lutar. Nossa. Juro. E admito, não tenho vergonha, não. Então, Eu não fui pode lá, ter. lutei com o cara e ganhei. Ganhou? Ganhei. Aí Sério? quando terminou a luta, ele olhou pra mim. Meu Deus, você é muito forte. Eu falei, nossa, olha o tamanho desse cara falando que eu sou forte. Mas tá vendo? A dificuldade da minha cabeça. O medo que eu tinha. Fui lá, enfrentei e ganhei do cara. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Mas foi complicado. Foi? Deu medo? Deu? E ele conseguiu fazer alguma coisa assim, uma chave de braço? Não. Eu dominei ele inteiro. Eu dominei e ganhei dele a luta inteira. Foi muito legal. Eu consegui botar a minha técnica em prática. Em prática, ó, isso Mesmo que é com uma medo. coisa... Então, sempre tem que tentar agir com medo, né? Você tá em medo, você enfrenta ele. Você olha de frente pro medo, enfrenta. É difícil, É difícil. né? Mas a gente tenta. Você não tem que virar as costas, tem que tentar. Né? O meu treinamento foi bom, eu treinei bem, né? Tava bem fisicamente, tava bem preparado mentalmente para poder lutar contra esse medo. Então foi um perrengue complicado. Não foi fácil. Mas... Não foi fácil. Que bom, né? Deu tudo certo, então. Uhum. E você já foi para outro país? Eu tive a oportunidade de viajar para alguns países já. Quais? Já viajei. Eu tive na Argentina, que é aqui do lado, né? No Ah, Paraguai. Argentina, também já fui né? pra Argentina. Pro Chile. Chile, Aqui do uau. lado, pro México. Tive na República Dominicana. Tive na Jamaica. Na Jamaica. Tive nos Estados Unidos, no Canadá. Na Europa eu fui para Portugal, Espanha, França, Luxemburgo. Meu Deus do céu. Fui para China. Fui para Tailândia, para Austrália e para Nova Zelândia. Foi legal. Quanta coisa. Nossa, que legal, Foi cara. bacana. Olha, E foi? Foi tudo Você muito treinou bacana. ou você foi pra, tipo, Eu morar? fui para tirar férias. Fui Tirar para tirar férias? férias, viajar. Tive a oportunidade de treinar em alguns lugares. Ai, que legal. Fui para a Europa para jogar futebol também. Ai, que legal. Fui jogar bola em Barcelona, fui jogar um campeonato lá. Né? Nos Estados Unidos eu lutei. E lá na Tailândia, na China, treinei também. Ai, que legal. Nossa. Foi legal. Você treinava de férias? De férias. Saía de férias e ia treinar. Que Porque isso, é não é um hobby, férias. né? Não é só o que eu gosto de fazer, de dar aula, né? Mas é hobby. Meu hobby é lutar, meu hobby é treinar. Então é isso, Faz parte do estilo de vida. Exatamente. Né? Então, O estilo faz de parte vida é um do estilo esporte. de vida. Às vezes, quando eu treino muito, às vezes. Aí não é muito legal, né? Aí o corpo dói, machuca. Sim, então. Mas é o estilo de vida, né? A gente tenta treinar e tenta estar sempre saudável. Né? Tem que estar bem. Sim, tem que sempre estar bem. Sempre estar bem. E cuidar do corpo, cuidar da mente, estudar, ler, né? Eu leio, estudo, assisto filmes, documentários e séries, mas o jiu-jitsu e a luta e viagem é alegria, né? Então, viagem é muito bom, sim, né? muito bom. Nossa, É muito bom. E você? Viajou bastante também? Nossa, Que bom. como eu viajo. Viajo Que legal. um monte. Que bom, né? Não consigo lá, né? Não dá pra reclamar. Então, sempre tô de férias, vai Aí, ali, ó. vai cá. Agradecer aos pais, né? Sempre, né, pai? Sempre. Muito legal, né? É muito legal. Enfim. E você fala inglês, por acaso? Yes. Yeah, do you speak in English? Yeah, I speak a little bit. And you, do you speak very good English? Yeah, I speak very good. I don't think like I am very fluent. I'm thinking because I can have a conversation with somebody like for 1 hour, I Okay. think. That's... So, you're doing good. Yeah. You're doing yeah. very good. What's your favorite food? My favorite food, sushi. Sushi. Oh, yes. I like sushi. Oh, I love sushi. my gosh. Raw fish. Raw fish. Raw fish Oh. and all kinds of sushis. And My also barbecue. Barbecue. No, barbecue is so good. My gosh. It's very good. Yeah. Your English is very good. Thank you. You can speak more than 1 hour. Yeah, I think so. I don't know. I don't care. Então, você tem alguma frase final pra acabar? Alguma coisa que você queira deixar? Tem uma frase que eu tô lembrando aqui, quer ver? Como é que é a frase? Ela fala mais ou menos assim, né? Que nunca é tarde para você começar alguma coisa.
Então comece. Se você tem vontade, faça. Então nunca é tarde para você começar. Então, comece alguma coisa. Se você quer ler um livro, se você quer aprender uma língua, se você quer aprender um esporte, se você quer ser uma pessoa melhor, nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde pra você começar. É uma Nunca. boa frase, assim. Nunca é tarde para você começar alguma coisa. Ah, eu tô muito velho para alguma coisa? Não. Ah, eu sou muito novo? Não. Não. Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Se você acha que consegue, então vai lá e faz. É, né? Mesmo que você não ache, tem que tentar, né? Olhe, o não a gente já tem, né? É, então. Se você não faz, cara, você tem que tentar. Tem que tentar. Sim. Então, nunca é tarde para começar alguma coisa. Uma boa frase de efeito. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso segundo episódio. E eu... Pera. Estamos perdendo tudo. Não sei falar. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, marcar lá. Tudo de bom pro Guto. E também não se esqueçam de seguir o meu Instagram, que é @eduardo.caperco. E também o do Guto Oliveira, JJ. Isso. Tudo bom, até mais.